Você está demitida! Saia da minha casa agora! A voz de Ricardo Sampaio ecoou pelos corredores da mansão como um trovão, fazendo a jovem Camila Santos estremecer enquanto segurava o pano de limpeza com as mãos trêmulas. Era segunda-feira, 7h30 da manhã, e mais uma funcionária estava sendo humilhada pelo milionário mais temido de São Paulo. Mas desta vez seria diferente. Desta vez, sua filha de apenas 8 anos desceu as escadas tropeçando, com lágrimas nos olhos, se jogou nos braços da faxineira e gritou desesperadamente: "Papai, não demite a mamãe! Por favor, não tira ela de mim!" E essas palavras inocentes destruíram para sempre o coração de pedra do milionário Ricardo Sampaio. Aos 45 anos, era conhecido nos círculos empresariais como o Demolidor. Dono de uma das maiores construtoras do país, ele havia construído seu império sobre os escombros da dignidade alheia. Demitir funcionários era seu esporte favorito, especialmente as faxineiras, que ele considerava descartáveis. Em 5 anos, 47 mulheres haviam passado por sua mansão. Nenhuma durava mais que 6 meses. "Senhor Ricardo, por favor, eu preciso deste emprego", Camila implorou, seus olhos castanhos brilhando de lágrimas contidas. Aos 28 anos, ela carregava o peso de uma vida que nunca foi fácil. Órfã desde os 16, havia abandonado a faculdade de pedagogia para trabalhar e sobreviver. Aquele emprego era sua única fonte de renda. "Não me interessa suas necessidades", Ricardo gritou, ajustando o terno italiano de R$ 5.000. "Você quebrou meu vaso chinês do século XVIII. Custa mais que seu salário de 10 anos. A verdade era outra. Camila havia apenas encostado levemente no móvel onde o vaso estava. O objeto caiu sozinho. Ela até tentou segurá-lo. Mas explicações não interessavam a Ricardo Sampaio. Ele já havia decidido, mais uma tinha que ir embora. Era assim que mantinha o controle, o medo, a sensação de poder absoluto. "Papai, por que você está gritando?" A vozinha suave cortou. A tensão como uma lâmina de seda. Isabela, de apenas 8 anos, desceu as escadas tateando cuidadosamente o corrimão. Seus olhos azuis, velados pela cegueira congênita, não enxergavam as lágrimas de Camila, mas seu coração puro sentia cada vibração de dor no ambiente. "Volta para seu quarto, Isabela. Isso não é assunto seu", Ricardo disse com frieza, sem sequer olhar para a filha. "Mas eu ouvi a voz da minha mãe chorando", Isabela insistiu, caminhando na direção de Camila com a confiança de quem conhece cada centímetro daquele espaço. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo ficou paralisado. Camila sentiu o coração acelerar. A menina havia dito: "Minha mãe? Como assim?" "Isabela, querida, eu..." Camila começou a falar, mas as palavras morreram em sua garganta quando a criança encontrou suas mãos e se agarrou a ela como uma tábua de salvação. "Não deixe minha mãe ir embora, papai. Ela é a única que me abraça de verdade. Ela é a única que me conta histórias antes de dormir. Ela é a única que liga quando eu sou mãe." Ricardo Sampaio, o homem que havia demitido centenas de pessoas sem piscar, que construíram um império sem derramar uma lágrima, sentiu algo estranho apertar seu peito. Sua filha, sua única filha, estava chamando a faxineira de mãe. E o pior, ela estava certa. Quando foi a última vez que ele havia abraçado Isabela? Quando foi a última vez que sentou ao lado dela para uma conversa? Quando foi a última vez que realmente a viu, não apenas como mais uma responsabilidade a ser terceirizada? "Isabela, eu sou apenas a Camila que limpa a casa", a jovem disse gentilmente, ajoelhando-se para ficar na altura da menina. "Mas você faz o que mães fazem", Isabela respondeu com a sabedoria crua das crianças. "Você me escuta quando estou triste. Você me ensina coisas novas. Você liga se eu estou bem. O papai só compra brinquedos caros e vai embora." Cada palavra era uma punhalada certeira no orgulho de Ricardo. Ele, que se orgulhava de ser o melhor em tudo,
de vencer sempre, de nunca perder, mas havia perdido o mais importante de todos os prêmios, o amor da própria filha. Isabela, vá para seu quarto, agora! Ele gritou mais alto do que pretendia, tentando recuperar o controle da situação. A menina se assustou e se agarrou ainda mais forte em Camila, que instintivamente a protegeu, colocando-se entre ela e o pai. Não grite com ela, Camila disse, surpreendendo a si mesma com a própria coragem. Ela é apenas uma criança. Não se atreva a me dizer como educar minha filha. Ricardo explodiu, o rosto vermelho de raiva. Você não passa de uma faxineira ignorante. Não tem direito de opinar sobre nada. Pode ser que eu seja apenas uma faxineira, Camila respondeu, ainda abraçando Isabela. Mas pelo menos eu sei o que significa amar uma criança de verdade. Pelo menos eu sei que ela precisa de carinho, não de brinquedos caros e gritos. O silêncio voltou a dominar o ambiente. Pai e faxineira se encararam. Ele com raiva, ela com determinação. E no meio deles, uma menina cega que enxergava melhor que qualquer um as verdades do coração. Ricardo olhou para Isabela, agarrada em Camila, como se sua vida dependesse disso. Viu como a filha se sentia segura nos braços da jovem. Viu como Camila a protegia instintivamente, como uma mãe protege seu filhote. E pela primeira vez em anos, Ricardo Sampaio se sentiu pequeno. Ricardo Sampaio não nasceu um monstro. Mas a vida, as perdas e a obsessão pelo poder o transformaram em algo que nem ele mesmo reconhecia mais. Filho de um pedreiro humilde do interior de São Paulo, Ricardo cresceu vendo o pai chegar em casa com as mãos calejadas e o orgulho ferido pelos patrões arrogantes. Um dia eu vou ser tão rico que ninguém vai poder me humilhar, ele dizia para si mesmo aos 12 anos, quando viu o pai ser demitido por um engenheiro prepotente que o chamou de burro na frente dos outros operários. Essa cicatriz nunca sarou. Pelo contrário, ela se tornou o combustível que alimentou sua ascensão implacável. Aos 25 anos, Ricardo já havia comprado sua primeira construtora em falência. Aos 30, possuía 3. Aos 35, era dono do maior conglomerado de construção civil de São Paulo. Cada conquista era uma vingança contra cada humilhação que seu pai havia sofrido. Cada funcionário demitido era uma forma de devolver ao mundo toda a dor que ele havia engolido em silêncio durante a infância. Poder é a única coisa que importa neste mundo, ele costumava dizer para seus executivos durante as reuniões semanais na sala de boardroom do 45º andar de seu edifício empresarial. Quem tem poder decide. Quem não tem, obedece ou sai. Mas o poder tinha um preço. E Ricardo pagou caro por ele. Marina, sua ex-esposa, tentou por 5 anos humanizar o coração que se endurecera como concreto. Ela era professora de crianças especiais, uma mulher doce que enxergava beleza onde outros viam defeitos. Quando Isabela nasceu com cegueira congênita, Marina abraçou a maternidade com uma dedicação que irritava profundamente Ricardo. Por que você gasta tanto tempo com ela? Ele perguntava, vendo Marina passar horas ensinando Isabela a reconhecer texturas, sons e cheiros. Contrate uma babá. Você deveria estar me acompanhando nos eventos sociais. Ela é nossa filha, Ricardo. Nossa filha precisa de nós, especialmente de você. Marina respondia, tentando fazer o marido entender que há coisas mais importantes que reuniões de negócios e jantares corporativos. Mas Ricardo não entendia, ou não queria entender. Para ele, Isabela era uma falha, um produto defeituoso que manchava sua imagem de sucesso absoluto. Como um homem que controlava arranha-céus inteiros podia ter gerado uma criança que não conseguia nem enxergar. A gota d'água veio quando Isabela completou 3 anos. Era seu aniversário e Marina havia organizado uma festa simples em casa, apenas com familiares próximos. Ricardo chegou 2 horas atrasado, diretamente de uma reunião urgente, que na verdade poderia ter sido desmarcada.
Papai! Isabela gritou alegremente ao ouvir seus passos, correndo na direção da voz com os braços abertos. Ricardo a pegou no colo rapidamente, deu um beijinho mecânico na testa e a colocou de volta no chão. Feliz aniversário, princesa! Papai comprou um presente muito caro para você. Era um cavalo de balanço, importado, folheado a ouro, que custou mais que o salário anual de muitas famílias. Isabela tateou o objeto sem demonstrar o entusiasmo que Ricardo esperava. É muito bonito, papai, mas você pode me ensinar a andar nele? Você pode brincar. E comigo? Papai está cansado, Isabela. Amanhã, talvez. O amanhã nunca chegou. Nem no dia seguinte, nem no outro. Nem em nenhum dos 365 dias que se seguiram. Marina pediu o divórcio 6 meses depois. Você se tornou um estranho, Ricardo. Não apenas para mim, mas para sua própria filha. Isabela precisa de um pai, não de um patrocinador. Eu dou tudo o que ela precisa. Ricardo gritou durante a audiência de divórcio. Casa, comida, educação, os melhores médicos. Menos amor, Marina. Respondeu com lágrimas nos olhos. Você dá tudo, menos amor. A batalha judicial foi brutal. Ricardo usou todo o seu poder e influência para garantir a guarda compartilhada. Mas Marina ficou com a custódia principal. Isabela passaria apenas os fins de semana com o pai. Mas mesmo nesses fins de semana, Ricardo não sabia como se comportar. Como conversar com uma criança cega. Como brincar com alguém que não podia ver suas expressões faciais. Como demonstrar amor para quem ele via. No fundo, como uma lembrança constante de suas próprias limitações. A solução foi simples: terceirizar. Contratar babás, governantas, professoras particulares, encher Isabela de presentes caros e experiências exclusivas, levá-la aos melhores restaurantes, aos shows mais caros, às viagens mais luxuosas. Dinheiro resolveria tudo, como sempre resolvia, mas não resolveu. Isabela crescia cada vez mais distante, mais silenciosa durante os fins de semana, na mansão do pai. Ela cumpria as obrigações, jantares formais, eventos sociais, fotos para as redes sociais, de Ricardo, mas seu coração estava em outro lugar. Estava com a mãe, que havia se mudado para Portugal em busca de melhores tratamentos para a filha. Quando Marina morreu em um acidente de carro 2 anos depois, Isabela, então, com 6 anos, veio morar definitivamente com Ricardo. Ele pensou que finalmente teria a chance de ser pai, mas não sabia como começar. A primeira faxineira durou 3 dias. Isabela chorava constantemente, chamando pela mãe. A segunda durou 1 semana. Foi demitida por dar muita atenção à criança. A terceira, 1 mês. A quarta, 2 semanas. 47 mulheres passaram pela vida de Isabela em 2 anos. 47 tentativas de encontrar alguém que cuidasse da menina para que Ricardo não precisasse aprender a ser pai de verdade. Até que chegou Camila Santos. E pela primeira vez, algo diferente aconteceu. Isabela parou de chorar. Começou a sorrir novamente. Voltou a brincar, a contar histórias, a ser criança. Mas Ricardo não percebeu, ou fingiu não perceber. Para ele, Camila era apenas mais uma funcionária temporária. Mais uma que logo seria substituída quando cometesse algum erro inevitável. O problema é que Ricardo Sampaio havia se tornado tão bom em destruir coisas que esquecera completamente como construí-las. Especialmente quando se tratava do coração da própria filha. Camila Santos conhecia a dor de perder tudo, antes mesmo de completar 20 anos. Mas se há algo que a vida lhe ensinou foi que desistir nunca é uma opção, mesmo quando o mundo inteiro parece conspirar contra você. Nascida e criada na periferia de São Paulo, Camila era filha de Dona Rosa, uma costureira que trabalhava 14 horas por dia para sustentar a família, e de João, um mecânico honesto que morreu em um acidente de trabalho quando ela tinha apenas 12 anos. A partir daquele dia,
Mãe e filha se tornaram uma dupla inseparável na luta pela sobrevivência. Minha filha, a única coisa que ninguém pode tirar de você é o conhecimento. Dona Rosa dizia todas as noites, enquanto revisava os deveres escolares de Camila, à luz da única lâmpada que funcionava no barraco de 2 cômodos onde moravam. Estude-se, forme, e você vai conseguir sair daqui. Camila levou o conselho da mãe a sério. Era a primeira da classe. Participava de todas as Olimpíadas de Matemática e Português. Sonhava em ser professora. Aos 16 anos, havia conseguido uma bolsa integral para cursar pedagogia na Universidade de São Paulo. O futuro parecia finalmente sorrir para ela. Mas a vida tinha outros planos. Dona Rosa foi diagnosticada com câncer no útero 3 meses antes de Camila entrar na faculdade. Os médicos disseram que ela precisava de cirurgia urgente e quimioterapia intensiva. O SUS tinha fila de espera de 8 meses. A clínica particular custava R$80 mil. Uma fortuna impossível para quem ganhava 2 salários mínimos por mês. Vai estudar, minha filha. Eu vou ficar bem, Rosa insistia, mesmo com a dor visível no rosto pálido e emagrecido. Não vou deixar você morrer por causa de um diploma, mãe. Camila respondeu, rasgando a carta de aprovação da universidade na frente da mulher, que havia dedicado a vida inteira a ela. Aos 16 anos, Camila abandonou os estudos e começou a trabalhar. Faxina em casas de madame durante o dia, atendente em lanchonete à noite, cuidadora de idosos nos fins de semana. Dormia 4 horas por noite, mas conseguiu juntar o dinheiro para o tratamento da mãe. Rosa Santos lutou contra o câncer por 2 anos. Camila esteve ao seu lado em cada consulta, cada sessão de quimioterapia, cada madrugada de dor. Segurou a mão da mãe quando ela perdeu os cabelos. Cantou as cantigas de ninar que Rosa costumava cantar para ela quando era criança. Prometeu que seria forte, sempre. Você tem um coração grande demais para este mundo cruel, minha filha. Rosa disse no último dia, segurando as mãos calejadas de Camila. Mas não deixe que isso vire fraqueza. Use sua bondade como força. Há muita gente por aí precisando do seu amor. Rosa morreu aos 43 anos, nos braços da filha que abriu mão de seus sonhos para salvá-la. Camila tinha 18 anos e estava completamente sozinha no mundo. Os 10 anos que se seguiram foram uma escola de resistência. Camila trabalhou em fábricas, restaurantes, lojas, escritórios, sempre honesta, sempre dedicada, sempre carregando no peito o sonho interrompido de ser professora. À noite, estudava sozinha com livros usados que comprava em sebos. Aos domingos, oferecia aulas de reforço gratuitas para crianças da comunidade. A tia Camila é quase uma professora. De verdade, diziam os pequenos, que a adoravam pela paciência infinita e pela capacidade de explicar qualquer coisa de forma simples e carinhosa. Quase uma professora. Essas palavras doíam mais que qualquer insulto. Aos 28 anos, Camila já havia passado por 23 empregos diferentes. Não por incompetência ou preguiça, mas porque sempre se envolvia demais com as pessoas. Cuidava dos filhos dos patrões como se fossem seus. Preocupava-se com os colegas de trabalho. Defendia quem estava sendo tratado injustamente. E isso, na visão de muitos chefes, era problema. Você não foi contratada para pensar, foi contratada para trabalhar, ouvia constantemente. Foi assim que chegou à mansão de Ricardo Sampaio, através de uma agência de emprego que prometia trabalho estável para moça séria e discreta. Camila precisava do emprego. Havia perdido o anterior por defender uma colega que estava sendo assediada pelo supervisor. Desde o primeiro dia na casa de Ricardo, Camila notou algo estranho. A mansão tinha tudo que dinheiro podia comprar. Mármore importado, obras de arte originais, móveis que custavam mais que um carro popular. Mas não tinha vida. Não tinha risadas ecoando pelos corredores. Não tinha cheiro de comida caseira vindo da cozinha. Não tinha fotografias de família espalhadas pela sala. E tinha Isabela,
A menina de 8 anos vivia como uma princesa solitária em seu castelo dourado. Camila a viu pela primeira vez descendo as escadas de mármore, tateando cuidadosamente cada degrau, com uma expressão de tristeza que partiu seu coração ao meio. Olá, você deve ser a nova funcionária, Isabela disse educadamente, com a formalidade de quem foi ensinada a tratar empregados como seres invisíveis. Oi, querida, eu sou a Camila, e você deve ser a Isabela, não é? Camila respondeu, ajoelhando-se para ficar na altura da menina. Isabela ficou surpresa. Nenhuma faxineira havia conversado com ela daquela forma. Calorosa, genuína, como se realmente quisesse conhecê-la. Como você sabe meu nome? A menina perguntou curiosa. Porque seu papai me falou que tinha uma princesa muito especial morando aqui. E princesas sempre têm nomes bonitos. Isabela sorriu pela primeira vez em semanas. A partir daquele momento, algo mágico aconteceu na mansão fria de Ricardo Sampaio. Enquanto Camila limpava a casa, cantarolava canções que sua mãe cantava para ela, Isabela começou a segui-la pela casa, encantada com aquela voz doce que trouxe música para um lugar que só conhecia silêncio. Camila, você pode me ensinar essa música? Isabela perguntou no terceiro dia. Claro, princesa, minha mãe sempre dizia que música é remédio para o coração. E começaram a cantar juntas enquanto Camila trabalhava. Isabela ajudava a dobrar as roupas pequenas, organizava seus próprios brinquedos, contava histórias imaginárias que inventava na hora. Camila, você tem filhos? Isabela perguntou uma tarde, enquanto faziam biscoitos na cozinha. Não, querida, mas se eu tivesse, gostaria que fosse uma menina esperta e corajosa como você. Minha mãe morreu quando eu era pequena. Isabela disse com a simplicidade crua das crianças. Às vezes eu finjo que você é ela. Você se importa? Camila sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Não me importo, princesa. Às vezes eu finjo que você é minha filha. Também. E ali, na cozinha de uma mansão milionária, duas almas órfãs se encontraram e decidiram que família não é sobre sangue. É sobre amor, cuidado e presença. Camila sabia que estava se apegando demais. Sabia que Ricardo Sampaio não era como os outros patrões. Era mais frio, mais cruel, mais imprevisível. Sabia que mais cedo ou mais tarde seria demitida, como todas as outras. Mas quando olhava para Isabela, via a menina que ela própria foi um dia cheia de sonhos, precisando de alguém que acreditasse nela. E decidiu que, enquanto pudesse, daria para aquela criança todo o amor que uma mãe daria. Mesmo que isso custasse seu emprego. Mesmo que isso partisse seu coração. Isabela. Sampaio aprendeu cedo que ser filha de um milionário não significa ter tudo. Especialmente quando o que você mais precisa é algo que dinheiro não pode comprar. A atenção genuína de um pai. Aos 8 anos, Isabela já sabia de cor a rotina da mansão. 6h30. Acordava sozinha com o som do despertador em braille que o pai havia comprado por recomendação da terapeuta. 7h. A governanta do turno da manhã, sempre uma pessoa diferente, a ajudava a se vestir e tomar café da manhã. 8. Aulas particulares com professores especializados em educação para crianças com deficiência visual. 12h. Almoço solitário na mesa de jantar que comportava 16 pessoas. 14h. Mais aulas ou terapias. 18h. Jantar, novamente sozinha. 20h. Banho e preparação para dormir. 20 e 21h. Luzes apagadas, escuridão silenciosa. Fins de semana eram piores. Pelo menos durante a semana havia a previsibilidade das aulas, a companhia dos professores, alguma atividade que preenchesse as horas vazias. Nos fins de semana, Isabela ficava perdida em uma casa com 12 quartos, cercada de brinquedos caros que não despertavam seu interesse e do silêncio ensurdecedor da solidão. Ricardo aparecia eventualmente. Sempre apressado, sempre com o telefone na orelha, sempre tratando a filha como mais
um item da sua agenda. Isabela, papai precisa viajar hoje. A tia Maria vai ficar com você. Isabela, papai tem uma reunião importante. Você pode brincar sozinha? Isabela, papai comprou um presente para você. Está em cima da sua cama. Papai estava sempre indo, nunca chegando. Sempre comprando, nunca brincando. Sempre prometendo um depois que nunca virava agora. Isabela desenvolveu um mecanismo de defesa peculiar para uma criança de sua idade. Ela parou de esperar. Parou de perguntar quando o pai chegaria em casa. Parou de pedir para ele contar uma história antes de dormir. Parou de demonstrar interesse pelos presentes caros que apareciam magicamente em seu quarto. Ela aprendeu a viver em seu próprio mundo interior, rico em imaginação e pobre em afeto real. Hoje eu sonhei que minha mãe voltou, ela dizia para a faxineira da vez, enquanto tomava café da manhã. Ela me disse que me ama muito e que vai me buscar em breve. As faxineiras geralmente não sabiam o que responder. Algumas fingiam não ouvir, outras mudavam de assunto rapidamente. A maioria durava pouco tempo mesmo, então Isabela aprendeu a não se apegar. Até que chegou Camila. Desde a primeira conversa, Isabela percebeu que Camila era diferente. Ela não falava com Isabela como se estivesse conversando com uma criança defeituosa. Não usava aquele tom excessivamente doce e condescendente que a maioria dos adultos adotava com ela. Camila falava com Isabela como se ela fosse uma pessoa de verdade, com sentimentos e opiniões que importavam. Camila, você acha que meu pai gosta de mim? Isabela perguntou na segunda semana, enquanto ajudava a dobrar roupas pequenas no quarto. A pergunta pegou Camila de surpresa. Como responder algo assim para uma criança de 8 anos? Como explicar que amor não é apenas comprar coisas caras e garantir que todas as necessidades materiais sejam supridas? Claro que ele gosta, princesa. Você é a coisa mais importante na vida dele. Então, que ele nunca quer ficar comigo, porque ele sempre tem algo mais importante para fazer. Camila parou de dobrar as roupas e se sentou na cama ao lado de Isabela. Às vezes, os papais têm dificuldade de mostrar que gostam da gente, Isabela. Isso não significa que não gostam. Significa que eles não aprenderam ainda. Você pode ensinar ele? A inocência da pergunta partiu o coração de Camila. Eu não sei se posso, querida, mas o que eu posso fazer é ficar aqui com você e mostrar que você é muito especial. E foi isso que Camila fez. Nos 2 meses que se seguiram, ela se tornou a constante na vida caótica de Isabela. Acordava mais cedo para preparar um café da manhã especial. Inventava brincadeiras que podiam ser feitas sem enxergar. Contava histórias com vozes diferentes para cada personagem. Cantava canções de ninar que faziam Isabela adormecer com um sorriso no rosto. Camila, você pode me ensinar a cozinhar? Isabela perguntou uma tarde. Claro, vamos fazer biscoitos de chocolate? Isabela nunca havia cozinhado antes. Nunca havia sido permitido entrar na cozinha, que os funcionários anteriores consideravam território exclusivamente adulto. Mas Camila a guiou pacientemente, ensinando-a a medir ingredientes, pelo tato e pelo cheiro, a misturar a massa, a sentir a textura correta. Está perfeito, Isabela. Você tem talento para isso. Será que meu pai vai gostar? Tenho certeza que sim. Quem não gostaria de um biscoito feito com tanto carinho? Mas quando Ricardo chegou em casa naquela noite e viu a bagunça na cozinha, não demonstrou a alegria que Isabela esperava. Por que vocês fizeram essa sujeira toda? A cozinha é para os funcionários, Isabela. Você tem seus próprios espaços na casa. Isabela sentiu o entusiasmo morrer instantaneamente. Camila viu as lágrimas se formarem nos olhos da menina e sentiu uma raiva profunda crescer em seu peito. Ela só queria fazer biscoitos para o senhor Ricardo. Ela ficou o dia todo animada pensando na sua reação. Eu não pedi sua opinião, Ricardo respondeu friamente. E Isabela não precisa cozinhar. Para isso, existem profissionais. Naquela noite, Isabela chorou até dormir.
Camila ouviu os soluços através da parede e precisou de toda a sua força de vontade para não entrar no quarto e consolar a menina. Não era seu lugar. Ela era apenas a faxineira. Mas no dia seguinte, quando Isabela desceu para o café da manhã com os olhos inchados, Camila tomou uma decisão. Bom dia, princesa. Que tal fazermos biscoitos novamente hoje? Desta vez vamos fazer uma receita especial que minha mãe me ensinou. Meu pai vai ficar bravo, Isabela murmurou. Seu pai não precisa saber. Vai ser nosso segredo especial entre mãe e filha. Isabela levantou o rosto, surpresa. Você disse mãe e filha? Camila percebeu o que havia dito e sentiu o coração acelerar. Desculpa, Isabela. Foi sem querer. Não precisa pedir desculpa. Eu gostei. Isabela sorriu pela primeira vez desde a noite anterior. Posso te chamar de mãe quando estivermos sozinhas? Camila sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Pode, minha filha, pode. A partir daquele dia, Isabela e Camila criaram sua própria família, secreta dentro da mansão fria de Ricardo Sampaio. Elas inventaram rituais especiais, café da manhã com panquecas aos domingos, sessões de histórias inventadas na hora, aulas de culinária escondidas, conversas sobre sonhos e medos antes de dormir. Isabela voltou a ser criança. Voltou a rir, a fazer perguntas curiosas, a criar brincadeiras, a ter esperança no dia seguinte. E Camila descobriu que ser mãe não tinha nada a ver com dar à luz. Tinha a ver com escolher amar incondicionalmente, proteger ferozmente e estar presente consistentemente. Duas almas órfãs que se encontraram e decidiram formar uma família do coração. Até que Ricardo descobriu o que estava acontecendo debaixo do próprio teto. O momento que mudaria tudo para sempre começou como qualquer segunda-feira, comum na mansão Sampaio. Ricardo havia voltado de uma viagem de negócios para o Rio de Janeiro e estava especialmente irritado. Um contrato milionário havia caído por causa de um erro de um subordinado e ele precisava descontar a raiva em alguém. Camila estava na sala, aspirando o tapete persa importado, quando ouviu o barulho da porta da frente sendo fechada com força. Isabela, que estava sentada no sofá organizando seus livros em braille, imediatamente ficou tensa. Papai voltou. Ela sussurrou para Camila, com um tom de apreensão que partiu o coração da jovem. Está tudo bem, princesa. Continue organizando seus livros. Eu vou terminar a limpeza aqui. Ricardo entrou na sala como uma tempestade, jogando a pasta executiva no chão e afrouxando a gravata com gestos bruscos. Seus olhos percorreram o ambiente procurando defeitos, motivos para explodir. Isabela, o que você está fazendo aí parada? Não tem aula hoje? A professora cancelou, papai. Ela disse que volta amanhã. E você, Ricardo? Se virou para Camila com o olhar afiado. Por que está demorando tanto para limpar uma sala simples? Estou terminando agora, senhor Ricardo. Camila respondeu educadamente, desligando o aspirador. Foi então que Ricardo notou algo diferente. Isabela não tinha aquela postura retraída de sempre quando ele chegava. Ela parecia relaxada, quase feliz, e havia algo no ar, um cheiro doce vindo da cozinha. O que é esse cheiro? Isabela e Camila trocaram um olhar rápido. Ela pelo instinto, Camila pela preocupação. Não sei, papai. Talvez seja algum produto de limpeza novo. Mas Ricardo não era bobo. Ele conhecia cheiro de biscoito assado quando sentia, e conhecia o suficiente da própria filha para perceber quando ela estava mentindo. Isabela, venha aqui. Menina se levantou hesitante e caminhou na direção do pai, tateando cuidadosamente para não tropeçar. Suas mãos estão com cheiro de chocolate, Ricardo disse, pegando as pequenas mãos da filha e cheirando, e a farinha debaixo das suas unhas. Você estava cozinhando? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabela abaixou a cabeça, sabendo que havia sido descoberta. Camila deu um passo à frente, tentando proteger a menina.
Senhor Ricardo, a culpa é minha. Eu que levei Isabela para a cozinha. Ela não fez nada de errado. Eu não perguntei para você, Ricardo explodiu. Isabela, responda. Você estava cozinhando? Sim, papai. Isabela murmurou com a voz trêmula. E quem deu permissão para isso? Ninguém. Eu que quis fazer biscoitos. A Camila. Só me ajudou porque eu pedi. Ricardo sentiu a raiva subir como lava vulcânica. Não apenas sua filha havia desobedecido suas regras claras sobre não entrar na cozinha, mas também havia mentido na cara dele. E a faxineira, aquela faxineira presunçosa, havia incentivado essa desobediência. Isabela, vá para seu quarto, agora. Papai, eu só queria... Eu disse para ir para seu quarto. O grito de Ricardo ecoou pela mansão inteira. Isabela se assustou, tropeçou e quase caiu. Camila instintivamente se moveu para ampará-la, mas Ricardo foi mais rápido. Não encoste nela! Ele rugiu, segurando o braço de Camila com força. Você já fez estrago suficiente. Papai, não grita com a Camila! Isabela disse, encontrando coragem que nem sabia que possuía. Ela não fez nada de errado. Ela desobedeceu minhas regras. Ela te ensinou a mentir. Ela me ensinou a ser feliz. As palavras de Isabela cortaram o ar como uma lâmina. Ricardo parou no meio da frase, chocado com a coragem súbita da filha. O que você disse? A Camila me ensina coisas que você nunca me ensinou, papai. Ela me ensina a cozinhar, a cantar, a contar histórias. Ela brinca comigo. Ela me escuta quando eu estou triste. Isabela, chega! Ricardo interrompeu, sentindo uma estranha mistura de raiva e dor. Ela me ama de verdade. Isabela continuou, as lágrimas agora correndo livremente pelo seu rosto. Não como você, que só compra coisas caras e vai embora. A Camila fica comigo. A Camila liga se eu estou bem. Cada palavra era uma punhalada certeira no orgulho ferido de Ricardo. Ele olhou para a filha, realmente olhou, e pela primeira vez viu a dor, a solidão, o desespero por afeto que ele havia ignorado durante anos. Isabela, a Camila é mais mãe para mim do que você é pai. O silêncio que se seguiu foi mortal. Ricardo ficou pálido, como se tivesse levado um soco no estômago. Camila segurou a respiração, sabendo que a situação havia ultrapassado todos os limites. Como você se atreve? Ricardo começou, mas a voz morreu em sua garganta quando viu Isabela se mover na direção de Camila e se agarrar a ela como uma tábua de salvação. Não deixe ele me mandar você embora, mãe. Isabela sussurrou, usando a palavra que eles reservavam para os momentos privados. Por favor, não me abandona como todo mundo abandona. A palavra mãe ecoou pela sala como uma bomba explodindo. Ricardo sentiu o chão desaparecer debaixo de seus pés. Sua filha, sua única filha, estava chamando a faxineira de mãe, na frente dele, sem qualquer vergonha ou hesitação. Ela te chama de mãe? Ricardo perguntou, a voz saindo como um sussurro estrangulado. Camila ergueu o queixo, decidindo que não havia mais como esconder. Sim, e eu a chamo de filha, porque é isso que ela é para mim. Você não tem direito! Ricardo explodiu, perdendo completamente o controle. Ela é minha filha. Minha? Então por que você nunca age como o pai dela? Camila rebateu, sua própria raiva finalmente vindo à tona. Quando foi a última vez que você a abraçou? Quando foi a última vez que você sentou com ela para uma conversa de verdade? Quando foi a última vez que você demonstrou que ela importa mais para você do que seus negócios? Eu dou tudo para ela. Casa, comida, educação, os melhores médicos. Menos amor, Camila gritou de volta. Menos tempo, menos atenção, menos carinho. Você dá tudo, menos a única coisa que ela realmente precisa. Ricardo ficou paralisado. Eram as mesmas palavras que Marina havia dito durante o divórcio. As mesmas acusações que ele havia rejeitado anos atrás, convencido de que estava certo. Isabela, olhe para mim.
ele disse, tentando recuperar o controle. A menina levantou o rosto manchado de lágrimas na direção do pai, mas não se soltou de Camila. Eu sou seu pai. Eu que cuido de você. Eu que pago por tudo. Você entende isso? Você paga. Isabela respondeu com uma maturidade devastadora. Mas você não cuida. Cuidar é estar presente. Cuidar é se importar com os meus sentimentos. Cuidar é me dar atenção quando eu preciso, não apenas quando é conveniente. Para você? Ricardo sentiu como se estivesse olhando no espelho e vendo pela primeira vez o monstro em que havia se tornado. Sua filha de 8 anos conseguia articular verdades que ele havia passado anos evitando encarar. Você escolhe ela, ao invés de mim? Ele perguntou, a voz quebrada. Isabela olhou para o pai, depois para Camila, depois de volta para o pai. Eu não quero escolher, papai. Eu queria ter vocês dois. Eu queria que você aprendesse com a Camila como ser carinhoso. Eu queria que vocês se gostassem. Eu queria... A voz de Isabela se quebrou em soluços. Eu só queria que você me amasse do jeito que a Camila me ama. E naquele momento, diante da filha, que implorava por seu amor, e da faxineira que havia dado à criança tudo que ele nunca soube como dar, Ricardo Sampaio finalmente entendeu a dimensão da sua falência como pai. Ele havia perdido sua filha para uma estranha. E a culpa era inteiramente sua. Capítulo 6. A transformação inesperada. As 3 semanas que se seguiram àquela segunda-feira devastadora foram as mais longas da vida de Ricardo Sampaio. Pela primeira vez em décadas, ele não conseguia se concentrar no trabalho. As reuniões passavam como um borrão incompreensível. Os contratos milionários perdiam toda a importância. Sua mente estava constantemente voltada para casa, para a filha, para as palavras que o haviam destroçado por dentro. Eu queria que você me amasse do jeito que a Camila me ama. A frase ecoava em sua cabeça durante o dia inteiro. No trânsito, nas reuniões, nos jantares de negócios, antes de dormir. Uma acusação simples e devastadora que expunha a verdade mais dolorosa de sua existência. Ele havia se tornado um estranho para a própria filha. Camila continuava trabalhando na mansão, mas o clima havia mudado completamente. Ricardo não havia a demitido, surpreendentemente, mas também não conseguia olhar para ela sem sentir uma mistura confusa de raiva, inveja e gratidão. Como era possível sentir gratidão por alguém que havia exposto suas maiores fraquezas? Isabela, por sua vez, estava diferente, mais retraída, mais cautelosa. O medo de que Camila fosse embora a qualquer momento a deixava em constante estado de alerta. Ela mal falava com o pai, respondendo apenas com monossílabos educados quando ele tentava iniciar alguma conversa. Bom dia, Isabela. Como você dormiu? Bem, papai. O que você vai fazer hoje? Estudar, papai. Você precisa de alguma coisa? Não, papai. Era como conversar com uma versão miniatura e educada de si mesmo. Fria, distante, formal. Ricardo começou a entender como Isabela se sentia durante todos aqueles anos de diálogos vazios e presença ausente. A mudança começou numa quinta-feira à noite. Ricardo chegou em casa mais cedo que o usual e ouviu sons vindos da cozinha. Música suave, risadas, o barulho de panelas. Ele se aproximou silenciosamente e viu, através da porta entreaberta, Camila e Isabela preparando o jantar juntas. Agora você coloca uma pitadinha de sal, princesa. Só uma pitadinha. Assim? Isabela perguntou, segurando o saleiro com cuidado. Perfeito! Você está se tornando uma chefe e tanto! Isabela riu, uma risada genuína, espontânea, que Ricardo não ouvia há anos. Quando foi a última vez que sua filha havia rido assim? Quando foi a última vez que ele a havia visto verdadeiramente feliz? Ele ficou ali parado por 20 minutos, observando a interação entre as duas.
Viu como Camila guiava Isabela pacientemente, como celebrava cada pequena conquista da menina, como a tratava com carinho natural e espontâneo. Viu como Isabela respondia a esse afeto, como florescia sob a atenção genuína de alguém que realmente se importava com ela. E pela primeira vez, Ricardo não sentiu raiva, sentiu inveja. Inveja de como Camila conseguia se conectar tão facilmente com Isabela. Inveja de como sabia exatamente o que dizer, como abraçar, como fazer sua filha sorrir. Inveja de ter conseguido, em poucos meses, construir uma relação que ele não conseguira em 8 anos. Senhor Ricardo, Camila havia notado sua presença. Nós estamos preparando macarrão com molho especial. Isabela que escolheu o cardápio. Papai! Isabela se virou na direção da voz do pai e pela primeira vez em semanas parecia genuinamente animada. Quer jantar com a gente? Eu ajudei a fazer tudo. A pergunta simples pegou Ricardo de surpresa. Quando foi a última vez que sua filha o havia convidado para fazer qualquer coisa? Quando foi a última vez que ela havia demonstrado querer sua companhia? Sim, eu gostaria. E assim, numa quinta-feira qualquer, Ricardo Sampaio se sentou à mesa da cozinha pela primeira vez em sua vida adulta. Não na sala. De jantar formal com mesa de mogno para 16 pessoas, mas na mesa pequena e aconchegante da cozinha, onde as pessoas comuns fazem refeições cotidianas. Papai, prova isso aqui, Isabela disse, oferecendo uma garfada do macarrão. Eu que temperei. Ricardo provou e ficou genuinamente surpreso. Estava delicioso, não porque fosse preparado por chefes famosos ou custasse uma fortuna, mas porque havia algo diferente ali. Havia amor. Está incrível, Isabela. Você realmente tem talento para a cozinha. O sorriso que Isabela deu foi mais valioso que todos os contratos que ele havia fechado na vida. Durante o jantar, algo mágico aconteceu. Isabela começou a falar, realmente falar, sobre seu dia, sobre as aulas, sobre os livros que estava lendo, sobre os sonhos que tinha. Ricardo percebeu que sua filha era inteligente, engraçada, curiosa e tinha opiniões próprias sobre tudo. Papai, você sabia que as baleias azuis têm o coração do tamanho de um carro pequeno? Isabela contou animadamente. Sério? Não sabia. Onde você aprendeu isso? No livro de ciências que a Camila leu para mim. Ela faz vozes diferentes para cada animal. É muito divertido. Ricardo olhou para Camila, que estava discretamente lavando a louça, deixando pai e filha conversarem. Pela primeira vez, ele a viu não como uma ameaça ou uma funcionária inconveniente, mas como a pessoa que havia devolvido a ele a possibilidade de conhecer verdadeiramente sua própria filha. Naquela noite, depois que Isabela foi dormir, Ricardo pediu para conversar com Camila na sala. Eu preciso te pedir desculpas, ele começou, as palavras saindo com dificuldade, e agradecer. Camila o olhou surpresa. Senhor Ricardo? Você me mostrou coisas sobre minha filha que eu nunca havia visto, e me mostrou coisas sobre mim mesmo que eu não queria enxergar. Ricardo fez uma pausa, lutando contra décadas de orgulho ferido. Isabela está certa. Você é mais mãe para ela do que eu fui pai. Senhor Ricardo, deixe-me terminar. Ele ergueu a mão. Eu passei a vida inteira construindo um império, mas destruí minha família no processo. Eu pensei que dar dinheiro, casa, educação e brinquedos caros fosse suficiente. Eu pensei que amor era um luxo desnecessário para quem tinha tudo material. Ricardo se levantou e caminhou até a janela, olhando para o jardim impecável que custou uma fortuna, mas nunca trouxe alegria para ninguém. Minha ex-esposa tentou me avisar. Meus funcionários tentaram me avisar, mas eu era arrogante demais para ouvir. Ele se virou para Camila. Você não tentou me avisar. Você simplesmente fez o que eu deveria ter feito desde o primeiro dia. Amou minha filha incondicionalmente. Camila sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ela é muito fácil de amar, senhor. Ricardo,
Isabela é especial. Eu sei, e levei 8 anos para perceber. Ricardo voltou a se sentar. Eu quero mudar, Camila. Eu quero aprender a ser o pai que Isabela merece, mas eu não sei como. Sério, você poderia me ensinar? A pergunta saiu como um sussurro vulnerável. O poderoso Ricardo Sampaio, o homem que comandava um império empresarial, estava pedindo ajuda para uma faxineira de 28 anos, e pela primeira vez isso não o fazia se sentir humilhado. Fazia-se sentir esperançoso. Não é difícil, Sr. Ricardo, Camila respondeu gentilmente. Isabela só quer sua atenção, sua presença. Ela quer que você se interesse pelos sonhos dela, pelas descobertas dela, pelos medos dela. Ela quer que você seja constante, não apenas quando é conveniente. E se eu não conseguir? E se for tarde demais? Nunca é tarde demais para começar a amar de verdade. E naquele momento, Ricardo Sampaio tomou a decisão mais importante de sua vida. Ele iria aprender a ser pai. Mesmo que isso significasse admitir suas fraquezas. Mesmo que isso significasse mudar completamente tudo o que acreditava sobre poder, sucesso e relacionamentos. Mesmo que isso significasse se tornar uma pessoa completamente diferente do homem que havia sido pelos últimos 30 anos. 6 meses depois daquela quinta-feira transformadora, a mansão Sampaio havia se tornado um lugar completamente diferente. As paredes frias agora ecoavam com risadas genuínas. A cozinha, antes território exclusivo de funcionários, havia se tornado o coração da casa. E Ricardo Sampaio, o homem que um dia foi conhecido como o Demolidor, estava aprendendo a construir algo muito mais valioso que arranha-céus. Estava construindo uma família. A mudança não foi fácil nem imediata. Décadas de frieza emocional não desaparecem da noite para o dia. Mas Ricardo era um homem determinado, e quando decidia conquistar algo, não desistia até conseguir. A primeira semana foi constrangedora. Ricardo tentou brincar com Isabela, mas não sabia como. Tentou conversar sobre assuntos que interessassem a uma criança de 8 anos, mas sua referência eram reuniões corporativas e estratégias de negócios. Isabela, como foi sua aula hoje? Ele perguntou numa segunda-feira, sentando-se desajeitadamente no chão do quarto da filha. Foi boa, papai. Isabela respondeu, educadamente, mas sem o entusiasmo que demonstrava com Camila. Você aprendeu coisas interessantes? Aprendi sobre vulcões. Ah, vulcões. Isso é legal. O silêncio constrangedor que se seguiu foi quebrado pela risada suave de Camila, que observava da porta. Senhor Ricardo, que tal se você perguntar para Isabela qual foi a parte mais emocionante sobre vulcões? Ela adorou a história sobre Pompeia. É verdade. Isabela se animou imediatamente. Papai, você sabia que tinha uma cidade inteira que foi coberta por lava e cinza? E hoje os arqueólogos encontram pessoas que viraram estátua de pedra? E assim começou a primeira conversa real entre pai e filha em 8 anos. Com o tempo, Ricardo foi aprendendo a fazer as perguntas certas, aprendendo a ouvir verdadeiramente as respostas, aprendendo que Isabela tinha medo de trovões, que adorava o cheiro de baunilha, que sonhava em ter um cachorro, que queria aprender a tocar piano. Um cachorro? Ricardo perguntou surpreso. Por que você nunca me disse que queria um cachorro? Porque eu achei que você fosse dizer que cachorro dá trabalho e que nós já temos funcionários suficientes. Isabela respondeu com a honestidade brutal das crianças. Ricardo sentiu o coração apertar. Será que ela realmente o via como alguém tão frio e desumano? E se fôssemos escolher um cachorro juntos no fim de semana? Os olhos de Isabela se iluminaram como estrelas. Sério, papai? Um cachorro só nosso? Um cachorro só nosso. E foi assim que Beethoven, um Golden Retriever de 2 meses, chegou à mansão Sampaio, numa manhã de sábado.
trazendo consigo ainda mais vida e alegria para aquela casa que estava aprendendo a amar. Ricardo também começou a mudar sua relação com Camila. Ele percebeu que ela não era uma ameaça ao seu papel de pai. Ela era uma aliada, uma professora paciente que o estava ajudando a descobrir como ser o homem que sua filha precisava. Camila, eu estava pensando... Ricardo disse uma tarde, enquanto os três preparavam cookies na cozinha. Você não deveria estar perdendo tempo limpando casa. Você deveria estar fazendo o que nasceu para fazer. Como assim, Sr. Ricardo? Isabela me contou que você queria ser professora, que teve que abandonar a faculdade para cuidar da sua mãe. Camila parou de mexer a massa, surpresa. Isabela havia contado a história dela para o pai? Eu quero que você termine seus estudos. Ricardo continuou. Eu vou pagar a faculdade. E enquanto você estuda, quero que seja professora particular da Isabela, não como funcionária, como parte da família. Camila sentiu as lágrimas brotarem. Senhor Ricardo, eu não posso aceitar isso. É generoso demais. Não é generosidade, é justiça. Você me devolveu minha filha, me ensinou a ser pai, me mostrou que existe algo mais importante que dinheiro. Ricardo fez uma pausa. E Isabela precisa de você. Nós dois precisamos de você. É verdade, Isabela gritou animadamente. Camila, você pode ser minha professora oficial e pode continuar sendo minha mãe do coração também. E assim, Camila Santos, aos 29 anos, voltou para a universidade. Desta vez, não como uma jovem lutando sozinha contra as adversidades, mas como parte de uma família que a apoiava e acreditava em seus sonhos. Os meses que se seguiram foram de descobertas constantes. Ricardo descobriu que Isabela era engraçada, que inventava histórias incríveis, que tinha opinião sobre tudo e uma perspicácia que o surpreendia constantemente. Papai, por que você demitia tantas faxineiras antes da Camila? Isabela perguntou uma noite, durante o ritual que haviam criado de conversar antes de dormir. Porque eu era um homem muito triste e com raiva, Isabela. E quando as pessoas estão tristes e com raiva, às vezes machucam outras pessoas sem perceber. Mas você não está mais triste? Ricardo olhou para a filha, que segurava Beethoven no colo, enquanto Camila terminava de pentear seus cabelos longos. Não, princesa, eu não estou mais triste. Eu estou mais feliz do que jamais pensei que pudesse ser. E era verdade. Ricardo havia descoberto que sucessos empresariais eram vazios comparados ao sorriso de Isabela quando ela conseguia fazer algo novo. Havia descoberto que nenhum contrato milionário se comparava ao momento em que Isabela corria para abraçá-lo quando ele chegava em casa. Havia descoberto que a palavra papai, pronunciada com amor, valia mais que todos os senhor respeitosos que ouvia nos escritórios. Um ano depois daquele fatídico encontro, na sala, Ricardo organizou uma festa. Não uma festa corporativa com centenas de convidados importantes, mas uma festa pequena e íntima para celebrar o primeiro ano de Camila na universidade e as conquistas de Isabela na escola. Eu quero fazer um brinde, Ricardo disse, erguendo um copo de suco de uva. Isabela havia insistido que fosse suco, não vinho, para que ela pudesse participar. A família, ele começou, olhando para Isabela e Camila. Não a família que nasce pelo sangue, mas a família que a gente escolhe. A família que se constrói com amor, paciência e perdão. A família, Isabela gritou alegremente, erguendo seu copo. A família, Camila repetiu, com lágrimas de felicidade nos olhos. E ali, na cozinha que um dia foi proibida para Isabela, nas mãos calejadas de Camila, que agora segurava livros universitários, no coração transformado de Ricardo, que aprendeu que poder verdadeiro é o poder de amar. Uma nova família havia nascido. Uma família que provou que nunca é tarde para recomeçar. Uma família que mostrou que o amor não conhece barreiras sociais ou diferenças econômicas.
uma família que descobriu que as segundas chances podem ser ainda mais belas que as primeiras. E quando Isabela, anos depois, se formasse em pedagogia igual a Camila, quando Ricardo se tornasse o avô mais presente e carinhoso do mundo, quando Camila realizasse o sonho de abrir sua própria escola para crianças especiais, todos eles saberiam que tudo começou num momento simples e devastador, no dia em que uma menina cega chamou uma faxineira de mãe e um milionário arrogante finalmente enxergou o que realmente importava na vida. Às vezes, a verdadeira família não é a que nasce do sangue, mas a que nasce do amor e do perdão. E se essa história te emocionou, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você achou. E não esquece de se inscrever no canal. Assim, você nos ajuda a levar mensagens de esperança e transformação para ainda mais pessoas.